esse mundo da IA e tecnologia, né? A gente gosta de complicar um pouquinho, criar código, criar palavras difíceis. A gente tentou buscar uma maneira de simplificar, explicar e apoiar vocês na execução do dia a dia. Então, é um material que vocês levam, a gente vai distribuir isso depois por e-mail, para que ele seja uma fonte de consulta recorrente. Então, para apoiar vocês aí na execução de tudo isso que a gente vai falar. Então, vamos lá. Me apresentando muito rapidamente aqui, eu tenho 23 anos no mercado de viagens e muitos deles, praticamente todos eles, conectados à tecnologia de alguma maneira. Algumas das empresas que eu já fiz parte aqui e, além disso, também já não, tenho uma vida paralela aí de professor também, já fui líder de curso de transformação digital, de disrupção digital também, e gosto muito dessa área de conteúdo e educacional, não por isso, e até por isso a gente está aqui hoje falando dentro dessa vertical de mobility que busca prover para o mercado muito desse conteúdo. E também tem o Travel Tech Hub como uma vida paralela, para quem não conhece, é uma comunidade, é um evento que busca falar sobre tecnologia, inovação e, obviamente, IA, e a gente tem bastante gente lá interessada, é um núcleo bem efervescente, vocês estão convidados, depois posso passar os contatos. Bom, também aqui apresentando um pouco da Mobility, né, um overview do que a gente faz e o que a gente tem de oferta, né. A gente gosta muito de nos posicionar como uma plataforma de locação e mobilidade para o profissional de turismo, obviamente, nós somos uma empresa B2B, todos os nossos produtos são para vocês, agentes de viagens e negócios do turismo, operador, consolidador, enfim, e a gente tem na nossa prateleira, basicamente, a locação convencional, que são os carros convencionais, como a gente já conhece, grandes locadoras, o grande volume. A gente também tem dentro disso produtos especiais, que são categorias específicas ou produtos específicos. A gente tem API, obviamente, falando de tecnologia, então, para aquelas empresas que têm um time de tecnologia ou já tem uma estratégia de tecnologia e integração ou a sua própria plataforma, a gente também oferece todo esse conteúdo via API de integração. E, claro, o Select by Mobility, que é o que a gente chama da camada premium, né? Ou seja, a gente tem luxo, a gente tem transfer e é um atendimento muito caso a caso, customizado, com produtos muito especiais, que vão desde de um transfer muito específico para um executivo ou para uma pessoa e sua família em uma viagem de férias exclusiva, até carros de super luxo. Então, basicamente aqui, estou tentando resumir muito o que é a nossa oferta de produtos e como a gente gera valor para o mercado, além do que eu falo aqui embaixo, são 26 anos de experiência, a gente é muito reconhecido por isso, né, pelo suporte que a gente dá para o mercado, e, óbvio, potencializado por tecnologia e IA, não dá para ser diferente. Então, a gente soma a nossa experiência humana, e a gente vai falar muito disso hoje, com a potência da tecnologia somada à IA. Isso é muito importante para nós de mobility e para vocês também, e vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou pedir para vocês clicarem aí na levantar a mão, só para a gente fazer uma rápida enquete. A pergunta é essa: quem já usou IA hoje? 9 e 10. São 9 e 10? Olha, quase, hein? Eu coloquei 9 e 10 no slide, deu certo. Deixa eu ver aqui quantas pessoas levantaram a mão. 20, 25, 30. Legal. 30 pessoas, mais ou menos. Antes, essa pergunta, na verdade, eu roubei do Zé Alcorta, CEO do Panrotas. Ele faz essa pergunta numa apresentação que a gente faz lá nos Panrotas Next e outros eventos. A pergunta era quem usa IA. E quem usa IA quer dizer que alguns ainda não usam, né? Hoje é muito difícil aceitar que alguém não usa, nunca usa IA. Então, a pergunta mudou para quem já usa IA ou quem já usou IA hoje, mesmo que sejam apenas 9 e 10 da manhã. É importantíssimo a gente ter essa noção de estar disponível para todo mundo e ela deve sim ser usada, claro, de uma maneira estratégica. Não é tudo é IA, tudo tem que passar por IA, e a gente vai ver nos próximos slides aqui como que isso está acontecendo. E essa é a nova realidade.
A IA está disponível para todos e esse é um grande benefício dos dias atuais em tecnologia. O que está disponível lá nos Estados Unidos está disponível aqui, exceto por uma notícia muito nova, que é um dos modelos da Anthropic, ele é tão, mas tão poderoso. A Anthropic é a dona do Claude, ou o Claudinho, né, como alguns chamam aqui no Brasil. Esse modelo ele é tão poderoso que o governo americano proibiu alguns mercados de usarem, e o Brasil está nesse rol aí de exclusão. Mas, exceto esse caso, está absolutamente tudo disponível para todos os mercados, né? Isso encurta muitos ciclos, é isso que eu coloco aqui nesse slide. Ou seja, antigamente, e quando eu falo antigamente é 2, 3, menos de 5 anos atrás, os movimentos em tecnologia, em desenvolvimento e muito daquilo que a sociedade reflete e recebe de tecnologia, os ciclos eram muito maiores, né? Anos para se ver evolução em produtos, anos para se ver uma empresa saindo do papel, um produto saindo do papel, uma ideia saindo do papel. Mais recentemente, isso passou a acontecer em meses. E hoje, sem nenhum exagero, em alguns dias a gente já vê plataformas nascendo, produtos e protótipos nascendo, e uma evolução muito grande em relação a como nós, como profissionais, exercemos as nossas tarefas, né, as nossas responsabilidades e papéis aí no nosso dia a dia. E esses ciclos, eles estão cada vez mais encurtados. Obviamente que a gente vai ter um limite, né, não dá para dizer que a cada segundo a gente vai ter novidades, mas o quanto antes a gente entender esse ciclo encurtado, melhor para a gente tentar antever e se preparar e tentar um pouco não ser pego desprevenido. E aqui, exemplos do que eu estou falando. Tem um pouco de Techniquez aqui, que é o nome do modelo, né? Esse em branco negrito é o nome do que foi lançado, mas eu tento aqui traduzir muito rápido. Então, esses 24 meses, essa janela de 24 meses, teve muita mudança. E a cada bullet point desses, a gente tem uma representatividade muito grande nessa mudança. Então, a cada lançamento desse, a gente teve que adequar ou aprender ou revisitar aquilo que já estava sendo criado, porque cada um desses praticamente muda o jogo, né? Praticamente te dá novos recursos para implementar melhorias na sua rotina. Então, vejam a quantidade de informações e novos modelos que aconteceram ou foram disponibilizados em 24 meses. É uma janela muito encurtada e muita novidade nesse período. Esse slide, para mim, é mais impressionante ainda. Já está meio famoso essa figura aqui ao lado. E, traduzindo, a dona do Cloud, ou o Claudinho para os mais íntimos, é a Anthropic. E a Anthropic lançou 74 produtos, subprodutos, modelos em 52 dias. Isso quer dizer que, em média, 1,4 lançamento por dia útil. Então, cada um desses bloquinhos laranjas aqui no calendário é um ou mais lançamentos. E o que isso quer dizer? Que muito a gente aqui em tecnologia, mas também não só em tecnologia, é praticamente mudar o tabuleiro do jogo a cada quinzena. Então, a gente tem novidades, e isso continua, não só em Anthropic, mas em Google, em Perplexity, OpenAI, ChatGPT. Lançamentos estão ocorrendo a praticamente toda quinzena, não é nenhum exagero. Então, isso nos força a entender o jogo, a analisar, a estudar e mergulhar um pouco nisso. Claro que a gente em tecnologia está imerso e submerso nisso, então a gente precisa estudar em detalhe, a gente precisa testar em detalhe, mas praticamente todos nós aqui nesse webinar e no mercado, a gente tem reflexos e impactos positivos, na sua maioria, na nossa rotina. Então é muito importante a gente entender que essa rotina, essa dinâmica de lançamentos de IA e modelos, ela não vai parar, ela vai continuar, e eu entendo que por muito tempo nesse ritmo, por vezes frenético. E quando eu falo de mercado e nós estando ou não dentro de tecnologia, eu falo exatamente isso. Nenhuma profissão, praticamente, exagerando um pouquinho, mas praticamente nenhuma profissão está fora desse contexto. E aqui alguns exemplos para vocês reais.
Medicina, talvez seja o mais polêmico aqui, né? Mesmo medicina, que demanda um nível de estudo aprofundado, e a gente sabe, 6 anos no Brasil, mais 2 de residência, então os 8 famosos, mais estudos contínuos, também foi impactado e positivamente. A gente fez na semana passada uma sessão interna sobre IA aqui na Mobility, e uma das perguntas foi, mas o que isso muda na formação do profissional? E aí eu fui pesquisar e achei. Ontem eu divulguei aqui internamente. O Einstein, por exemplo, já tem cursos que, no curso, para líderes de instituições de saúde, enfim, o curso é basicamente voltado para IA. Então, o Einstein, que reconhecidamente é uma das principais instituições, organizações de saúde, já tem cursos de IA para os profissionais. Direito. A Inter é uma startup brasileira, já tem valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão, o que caracteriza ser um unicórnio, e a sua solução, a sua proposta de valor é, com o apoio da IA, impactar positivamente toda a esteira jurídica. Então, toda aquela necessidade de advogados, escritórios, audiências, reunião de provas, enfim, tudo isso é apoiado por IA. Vejam que apoio é a palavra-chave aqui. Publicidade, Nizam Guanais, um dos principais nomes do mercado publicitário, lançou a sua própria Nizai, a sua IA, que une ou reúne o seu conhecimento, que é um legado já, ele assina as principais campanhas de publicidade do Brasil, ainda hoje, com a inteligência artificial e disponibiliza isso para o mercado, para os publicitários. Olha só como que o publicitário de hoje em dia trabalha com essa possibilidade e outras parecidas versus o publicitário de 5 ou 10 anos atrás. E marketing. Marketing da mesma forma. Eu já fui marketing no passado, marketing de produtos, marketing de tecnologia, demorava dias para fazer uma campanha, às vezes semanas, porque também dependia de aprovação, enfim, cada pessoa no seu tempo, mas hoje, em minutos, a gente pode fazer uma campanha e em poucos dias já ter tudo isso na rua e, se quiser, no mesmo dia. Mas e em viagens? A gente está aqui para falar também de viagens, principalmente de viagens. É o que a gente vai ver a partir de agora. Já esquentamos os motores, então vamos lá. Hoje, o que já mudou? E já mudou há algum tempinho. Principalmente aquilo que é repetitivo, e o mercado de viagens tem muita repetição, né? Isso já é muito bem feito por IA. Quando eu falo IA, é muito amplo, né? Então, a gente pode ter a janelinha lá do ChatGPT, a janelinha do Claude, é basicamente isso, a janelinha do Gemini. Isso a gente consegue muito facilmente ter o apoio da IA. Então, tudo aquilo que é comparação e opção que a gente faz na mão, isso a IA monta para a gente muito rápido, muito fácil. O que tem de diferença, aponte prós e contras, benefícios, enfim, isso para a gente é muito facilitado. A primeira versão de praticamente tudo. Uma proposta, um e-mail que seja vendedor, um e-mail que seja talvez delicado para mandar, um relatório, um roteiro, muito disso sai em segundos. Eu coloco aqui em minutos, mas considere em minutos quando tem aquela troca, o ajuste, enfim. E eu não estou falando de substituição, não é uma ameaça. É a dinâmica que a gente tem hoje, é a possibilidade que a gente tem hoje. Então, eu tento desconstruir um pouco também essa visão de ameaça, de substituição. Não, a gente é potencializado pela IA e a gente deve contar com ela para isso, né? Então, de novo, respostas repetidas, né? O agente de viagens, em geral, recebe muitas perguntas muito parecidas todos os dias. Franquia, o que é a franquia do carro? Precisa de vacina para determinado destino? Qual é a franquia de bagagem? Quantas malas cabem no porta-malas do carro A, B, C? Enfim, essas perguntas, elas são repetidas todos os dias e elas podem, sim, contar com o IA para facilitar essa rotina. Lá no Playbook tem muito disso para vocês depois verem em detalhes. E aí, quando eu falo sobre essa produção, é uma nova maneira da gente produzir, né? E eu falo menos trabalhar e mais produzir, porque para mim a questão é o produto que a gente entrega para as empresas que a gente trabalha ou para os negócios que a gente empreende, nos negócios no que a gente empreende. Então, juntar isso. O cérebro aqui, ele está em destaque
justamente porque eu não acredito em substituição total ou automação total. Eu vejo que é uma tríade, ou às vezes mais do que isso, mas a gente precisa entender como trabalhar e como dar os primeiros passos, ou segundos passos, né? Então a gente faz uma pergunta, ou seja, como que eu consigo melhorar esse processo, como que eu consigo ser mais eficiente. A gente pode entender dentro da nossa rotina, que parte da rotina pode ser entregue para IA, que parte não deve ser entregue. Então, tem aquele cliente ou que ele é mais premium, ou já é um cliente da casa há muitos anos, a gente não vai deixar no automático, a gente vai querer atendê-lo e, obviamente, dar o melhor da gente pensando junto, né? Pode até parte do processo ser entregue para IA, mas quando a gente entende que precisa do nosso atendimento humano, a gente está lá disponível. Julga o resultado sempre, então é importante, e depois a gente vai falar disso, mas o que eu sugiro? Vocês testarem, vocês usarem IA, e quem não usa muito ainda, passar a entender melhor como que pode usar mais na sua rotina e julgar o resultado. Ou seja, vocês precisam entender que a resposta precisa ser revisada por vocês, principalmente no início de uso, tá? E aprendizado em ciclos. O que é isso? A cada ciclo eu sugiro semanal, porque se as mudanças que a gente está vendo são minimamente quinzenais, a gente precisa acompanhar isso. Então, o ciclo de aprendizado ele é encurtado, o ciclo de adoção, o ciclo de implementação de uma ideia precisa ser encurtado. Então, revisem junto com o time de vocês, ou revisem só com vocês, quando vocês têm aí uma equipe muito pequena, mas revisem o que está sendo feito e comparem. Às vezes a IA não vai fazer tão bem quanto você faz, então não é hora de delegar ou não é o momento adequado para você fazer isso. E a gente, de fato, multiplica nós mesmos. Quando a gente usa de uma maneira estruturada, estratégica, a gente vê essa multiplicação. E, de novo, é eficiência. A gente não trabalha mais horas durante o dia. Obviamente que a gente, no começo, tem que estruturar, e aí a gente gasta muito tempo ali investindo em deixar esse ecossistema de IA eficiente, mas depois a gente trabalha muito melhor. Muitas das tarefas que a gente tinha, a gente entrega para a IA com a supervisão, obviamente, e começa a ter slots de tempo que a gente consegue pensar em outras coisas. Essa é a multiplicação. Novamente, não estamos falando de substituição, a gente está falando de otimização do tempo e da rotina pautada por IA. E aqui é um slide um pouco mais divertido, vou colocar dessa maneira, mas ele é muito importante, que tem a ver com essa adaptação, e o que eu tenho chamado muito de adaptabilidade como disciplina. Eu não estou falando sobre substituição, eu não sou da corrente que é terrorista, né, no sentido de tudo vai mudar, a gente precisa correr, e, enfim, não é desespero, mas é uma questão de entendimento e adaptação desse novo momento, dessa nova dinâmica, dessa nova velocidade, que é a filosofia do Bruce Lee, que ele fala há muitos anos, sobre ser água. Então a frase dele é "Be water, my friend", seja água, meu amigo. E nessa filosofia a água se adapta ao ambiente em que está, ou ao recipiente em que está, né? Se ela está no copo, ela vira copo; se ela está na garrafa, ela vira garrafa. É menos reclamar ou apontar a IA como a grande culpada, ou, enfim, numa posição mais de vítima e mais de ator, né? A gente participa junto desse movimento. A gente vai ver aqui alguns casos da própria mobility, mas a gente aqui usa muito a IA e vai usar mais ainda e está entendendo como usar melhor, mas a gente adapta-se ao ferramental que está disponível hoje, né? Então, para vocês todos e para o mercado como um todo de viagens, que ele é muito ainda manual, né? Ele é muito anexo no e-mail, muito Excel, muito WhatsApp, obviamente. A gente pode pensar nisso, como adaptar isso para ser mais eficiente, enquanto oferece uma melhor experiência para o cliente, enquanto a gente melhora nossos números internos da agência, da nossa operação, enfim, e do nosso ecossistema também, como a gente interage melhor entre as empresas, mobility, vocês e outros players também. Esse é um tabuleiro e é
É um Canva ainda muito em desenho, né? É muito recente isso. Quem tem mais experiência em IA, tirando os donos das tecnologias e modelos, tem 2, 3 anos. Então, fuja um pouco daquele especialista de, não, eu estudo IA há 10 anos. Não é muito verdade isso. Então, aqui é muito mais vou dizer, um abraço digital para dizer, está todo mundo no mesmo momento, está todo mundo consumindo o mesmo tipo de conteúdo, as ferramentas estão disponíveis para todos e a gente tem que se adaptar. Então, esse é um olhar importante, principalmente para a gente que está frente dos negócios aí e tentando rentabilizar o máximo possível, vender mais viagens, é o que todo mundo aqui quer e é o que o mercado quer também. Eu também coloco aqui um posicionamento que é esse ciclo curto é o ritmo de produção atual. Então, não é lutar contra, é entender como que a gente vai junto nesse caminho. Para quem não sabe, a gente, nos últimos meses aí, tem desenvolvido uma nova plataforma de reserva de carros aqui na Mobility, ela está disponível, no final a gente fala um pouquinho mais, mas só para vocês entenderem como que a gente se adapta a isso, a gente tem praticamente todos os dias um lançamento de partes dessa plataforma. Apesar dela já estar disponível, ela vai estar constantemente em evolução. Eu sempre falo, né, tem uma frase clássica que é: o produto nunca está pronto. O que quer dizer isso? Que praticamente todos os dias a gente pode ter e vai ter evolução. Não quer dizer que ele não funciona, quer dizer que ele vai ter evolução e é natural que tenha. Só que antes essa evolução era uma evolução que era esperada por meses, né? A Expedia é famosa pelos lançamentos que eram lançados de acordo com as estações do ano, né? Então tinha lá o lançamento de outono da Expedia, era um grande bloco de novidades. Essas novidades aqui na Mobility a gente se organizou para ter praticamente todos os dias. Então, basicamente como que a gente se adapta para isso. A gente precisa comunicar aos clientes, a gente precisa comunicar internamente, a gente precisa fornecer material de apoio para os clientes que estão usando ali entenderem o que mudou, enfim. Então, isso muda muito. Algumas funcionalidades, por exemplo, ou até correções, a gente faz em horas. Não precisa, apesar de lançar diariamente, a correção ela ocorre em minutos, às vezes em horas, e ela já está disponível. A gente só não colocou no ar ainda, mas diminui-se muito essa janela. E claro, eu estou falando tudo isso aqui porque a gente conta com IA também. E essa adaptação também não é fácil, né? Eu aqui, o próprio contraponto da minha apresentação é tudo que está aqui no slide é fácil falar, mas também tem muito de experiência na execução. Então, a gente está colocando isso em prática na Mobility, e eu vejo muito do mercado também fazendo, mas é uma questão de adaptar como a gente trabalha, inclusive, porque o ciclo encurtado, as novidades todos os dias, a empresa inteira tem que estar abraçando isso, senão fica muito isolado. É só o time de tecnologia que trabalha assim? Não, toda a Mobility está imbuída aqui e está alinhada nesse ciclo. Então, a gente precisa entender que esse é o ritmo de produção. No início é muito incômodo, assim como toda mudança, né? Toda mudança, toda novidade é muito incômodo. A gente gosta da zona do conforto, né? Em grande parte sim, mas é preciso entender que esse ritmo impacta e precisa estar alinhado com todo mundo. O que tem hoje nessa plataforma, né? Só para falar um pouquinho aqui do que a gente já entrega e já tem coisas em desenvolvimento para continuar nessa entrega, como eu falei, todos os dias. Então, a gente entregou uma maneira de fazer pesquisa por carros com IA. Então, essa pesquisa ela pode ser uma frase, como a gente busca lá no ChatGPT ou no OpenAI. Quero uma SUV no Rio de Janeiro, retirando amanhã, devolvendo o dia depois, e tenho 3 pessoas comigo. A gente vai interpretar essa frase e vai fazer uma busca como se você tivesse escolhido lá no motor de reservas normalzinho, como sempre. Além disso, a gente coloca uma opção de áudio. Você pode, como eu falei aqui, eu posso gravar isso e, da mesma maneira, a gente vai interpretar. Essa é uma busca que até não representa tanta novidade, algumas outras plataformas também, principalmente B2C, fazem isso, mas é uma maneira da gente começar essa evolução e isso dá para a gente aprendizado para continuar a melhorar essa busca, né? Então,
já está disponível isso, não é um lançamento futuro. Geolocalização também, a gente sabe que buscar carros é basicamente buscar por locais, né? Assim como hotelaria também, enfim, mas a gente otimizou a nossa maneira de buscar e apontar em mapa e continua, todo dia a gente tem melhora nisso, mas para entender que se não retornou carro nessa localização, a gente expande o raio, expande o raio, expande o raio, até devolver uma quantidade suficiente de resultados. Isso tem apoio da IA também, e eu trabalho com isso há muitos anos, há pouco tempo, um ano, isso era muito difícil de fazer, e há mais tempo, um pouquinho, era impossível, não tinha essa capacidade, e hoje a gente já tem. E todo o nosso conteúdo de Select, a gente está já desenvolvendo para ele ser, com a ajuda de IA, disponível na plataforma. Alguns desses conteúdos são tão específicos que os fornecedores não existem online. Isso aconteceu muito na hotelaria também, né? Acho que a maioria de vocês aí reserva não só carro, aéreo, hotel, enfim. Na hotelaria a gente tinha hotéis que não queriam estar online. Então, soluções em cima disso existiram, passaram a existir para resolver. E aqui a gente está buscando resolver com IA também, e isso facilita muito a nossa vida aqui. E isso representa impacto para vocês positivo, ou seja, a gente consegue trazer algo que antes não estava disponível para o front, para a tela de vocês, e vocês não têm que se preocupar com a complexidade. O que eu digo sempre é, o produto tem que estar simples, a complexidade fica por trás, deixa com a gente que a gente tenta resolver. E aqui eu trago para vocês um pouco do que eu falei, ou seja, a IA está disponível, a gente está usando, e eu fico super disponível no final, eu deixo meus contatos para apoiar vocês no que for necessário e explicar um pouquinho do que fazer, o que não fazer, quando for plausível aí para vocês. E aqui exemplos, talvez, que vocês podem ter aí todos os dias, né? Vou falar aqui, vocês podem concordar ou não, mas eu imagino que vocês tendem a concordar. Drena o tempo do agente de viagens, da operação de uma agência, aquela cotação que some, né? A gente fica cotando, preparando uma cotação linda e o cliente some depois, nenhuma resposta. Ou o contrário, né? Uma cotação que o cliente fica ali todo o tempo e fica pedindo para mudar. Agora muda o carro, muda o hotel, eu quero um carro maior, um quarto maior, agora não quero sair desse aeroporto, tempo de conexão, enfim, e um retrabalho grande em cima de um roteiro. Um WhatsApp sem fim. O WhatsApp é muito querido dos brasileiros, é um canal de vendas importantíssimo, canal de aquisição importantíssimo, só que ele não tem limite, né? Então o cliente te chama, quer uma resposta rápida, e 24/7. Como que a gente trabalha com isso? Uma proposta genérica, às vezes, isso, eu já fui operador, a gente tem ouvido muito isso do mercado e até apoiado algumas soluções, mas é um PDF de pacote ou até um PDF de regras que a gente tem muito em locadoras, mas não tem personalização, né? É um PDF que ele é até desinteressante do ponto de vista de venda e aquisição, né? Então, como que a gente passa de uma proposta genérica para algo mais personalizado, com a cara da nossa agência, com o logo, enfim, com até o posicionamento do nosso negócio? O pós-venda, eu sempre falo isso também, é tão importante quanto a venda, é o pós-venda e a não conversão. Pós-venda é, cliente voltou, o que a gente fez com ele? Perguntou, deu tudo certo, não deu? Quando será que ele vai recomprar? Qual o melhor momento de eu falar com ele depois de uma volta de viagem? Eu vou falar com ele logo na sequência? Não, mas quando é essa janela? Então, também é uma fricção e um desafio, né? E a não conversão, quando eu falo, o cliente cotou e não comprou. Deve ter um motivo para ele não ter comprado comigo. Qual é esse motivo? Como eu começo a mapear isso e transformo em inteligência comercial do meu negócio? Talvez eles podem falar muito, é o preço, é o atendimento, é o produto que você não tem. E sempre que tiver, obviamente, né, quando tiver a ver com a mobility, tragam para a gente construir juntos esse caminho de conversão. Mas a gente pode mapear o que não é convertido também. E informação espalhada, acho que todo negócio tem isso, né? Mais ou menos maduro tecnologicamente, mais ou menos adotando IA, é muito e-mail, é muito WhatsApp, muita planilha. E quando eu falo tudo lento, é lento reunir isso tudo num ecossistema integrado, bonitinho, rodando azeitado, né? E é uma fricção.
Mas a boa notícia é, isso, além do que eu estou falando aqui no slide, eu tentei transportar isso para o playbook. Eu até vou abrir ele aqui no final, se der tempo, para mostrar para vocês. Mas a gente tem sugestões de como tratar essas fricções com o IA para que vire um desenho possível de solução. Longe de dar para vocês aqui uma receita de bolo pronta, a gente quer dar o caminho para que isso possa vir a ser uma solução dentro do negócio de vocês, e até por isso que me coloco à disposição aqui para a gente continuar essa conversa nos próximos dias ou semanas, né? Então, num dos prompts, e uma skill, a skill é uma habilidade que a gente pode criar e desenvolver muito facilmente. No playbook está escrito isso, está desenhado isso, tanto no OpenAI quanto no Anthropic, que é o Claudinho, o ChatGPT e outras ferramentas. A gente consegue criar essas habilidades para que sempre que acionadas, elas repitam aquela ação. Então, a gente pode criar isso ou num prompt ou numa habilidade. E os exemplos aqui, um follow-up automático, o cliente sumiu, então o que a gente tem que fazer para continuar a falar com esse cliente? Ou seja, quando eu falo com ele sumiu e não me deu resposta. Qual era o pacote? Qual era a reserva? Qual era o carro? O que eu tenho que falar? O roteiro em minutos, isso já é amplamente utilizado, mas novamente coloco aqui para vocês um roteiro em minutos. Como que eu pego aquele PDF? Como que eu pego aquela regra que muitas vezes, não sei se vocês têm a mesma percepção, as regras e políticas, elas são muito técnicas, né? São muito visão de profissional de viagens e o cliente, por vezes, não entende muito bem. Então, como que a gente deixa aquilo mais amigável, né? Então, é um roteiro que explica bem, mas também traduz um pouco daquele techniquez. Então, é no-show, é multa, é franquia, é seguro. Como que a gente pode traduzir isso para voltar à conversão? Um atendimento 24 horas, então o WhatsApp ele não some, mas o que acontece? A gente deixa esse atendimento mais automatizado para que uma IA te ajude a ficar disponível e, obviamente, interagir com o cliente. Proposta personalizada, transforma aquele PDF que ele é genérico, tem uma oferta ali, tem um pacote, mas ele não fala como eu falo, como minha agência fala, e também não fala como o cliente quer ouvir. Às vezes você tem as informações do cliente no CRM, você pode falar com base no contexto dele. O pós-venda ativo, que é o que eu falei antes como dor, aqui é uma oportunidade. Então, nesse fluxo, ele voltou, o cliente voltou de viagem, depois de 2 dias, depois de 7 dias, depois de 45 dias. O que eu falo com ele a cada uma dessas janelas, em cada um desses momentos? Eu quero sempre que ele volte para comprar comigo. Então, é uma recompra, que é o pós-venda focado em recomprar. Eu quero que ele compre mais comigo. Todo mundo sabe, custo de aquisição o menor possível é do cliente que já está na sua base. Então, se ele comprou com você e tudo deu certo, provavelmente existe uma grande chance dele comprar de novo. E aqui é um pouquinho mais avançado, mas é um CRM com IA. Ele organiza e é um copiloto do agente de viagens ou do negócio de vocês. E sempre sugere o próximo passo. Então, aqui é um slide positivo. Como que a gente pode usar dentro das nossas necessidades do mercado de viagens e agenciamento e venda e suporte, a IA para tornar a nossa vida mais eficiente. Então, aqui é um pouco mais do que eu falei, né? Aqui é um mão na massa, ou seja, como que a gente começa a orquestrar isso e dar mais sentido para a IA dentro do negócio e dentro da operação. Então, é aquela lâmina, mais o perfil do cliente, que vira uma proposta pronta. É uma conversão de proposta, né, personalizada, porque ela converte mais quando é personalizada, e o cliente ativo, ou seja, a gente quer que ele fique ativo na nossa base, recompre sempre com a gente, e obviamente o boca a boca também. A gente tem umas skills ali para facilitar essa indicação quando a gente pede. E também para tranquilizar um pouco, a gente tem níveis diferentes de adoção. Tudo que eu coloco aqui tem mais ou menos sofisticação, mais ou menos profundidade, mas para começar é sempre importante a gente entender que tem ali um mapa para o primeiro passo, né? Então, o que eu sugiro aqui para quem ainda não usa muito? Vocês vão ter uma produtividade imediata colocando ali nesses modelos, né? Abram, quem não tem login, cria um login,
Quem tem a possibilidade já assina ali o plano básico, $20 aproximadamente, que é um investimento ok, né, quando a gente fala de tecnologia, mas já vão começando a fazer e comecem. Grande parte das dicas que eu dou começa a usar, use, e isso vai dar o músculo para vocês para irem para um nível 2 e nível 3. E esse nível 2 começa a orquestrar melhor essas automações. Então, eu começo a entender como funciona o modelo, eu começo a entender como criar uma habilidade, eu começo a entender um pouquinho mais, e obviamente, como eu sou o ser humano no comando, eu coloco essas ferramentas para trabalhar em conjunto. E grande parte delas, é o que eu coloco aqui, não precisa programar, não precisa saber código. Se souber um pouquinho, vai ajudar? Vai ajudar, obviamente, mas não é mandatório, tá? E aqui o nível 3, aí já é um pouco mais técnico, aí eu sempre sugiro levar para o seu time ou de tecnologia, ou desenvolvimento, ou para alguém que já conheça um pouquinho mais, que aí já envolve integrações ou personalização em escala. O que isso quer dizer? Que é um volume um pouquinho maior e com uma governança um pouquinho maior também, tá? E aqui um contraponto interessante, automação. A gente sempre fala de IA para automatizar tudo e agora ela vai fazer tudo por mim. Tem grandes, vou chamar de empecilhos aqui. Primeiro que automação 100% é um mito. Sempre, ou praticamente todo o tempo, a gente vai precisar de um ser humano supervisionando isso. Então, se algo der errado, tem um ser humano ali, e se algo der certo, também tem um ser humano ali, mas numa visão de governança. A gente não pode soltar, pelo menos na nossa realidade de negócios aqui, a gente não pode soltar a automação 100%. Por isso que ela é um mito, né? A gente sim vai fazer mais rápido, a gente sim vai personalizar, mas o ser humano sempre está ali no processo, sempre. Não é substituível. E eu leio muito sobre isso, as tentativas que foram feitas por grandes players, Facebook, Meta, Oracle, Salesforce, eles estão voltando atrás nesse entendimento, ou seja, as grandes demissões, né, houve aí muita demissão em massa, principalmente desses grandes players, na tentativa de substituí-los por IA. Não funcionou como a cartilha recente previa, ou seja, não é tão barato, ou seja, não é factível e também não funcionou como planejado. Então, de novo aqui, só para a gente se tranquilizar um pouco no meio desse ciclo encurtado e dessa dinâmica um pouco frenética aí, que não é sobre substituição, tá? E importante, o ganho de tempo que a gente vai ter, ele é para ser usado mesmo em outras frentes. Ou seja, a gente vai automatizar parte do trabalho, vai entregar para a IA parte do trabalho, mas a gente vai estar ali. Se tudo deu certo, o tempo começa a surgir. Claro que a gente não vai ter um dia inteiro disponível, mas a gente vai ter algumas horas ali para continuar a pensar estrategicamente no nosso negócio, fazer melhores parcerias, pensar em produto, trabalhar com mobility, trabalhar com parceiros em criar produtos ou melhorar processos, e é um tempo que antes a gente estava usando muito para operação, porque a operação suga é um rolo compressor, né? Então, falando um pouco do playbook aqui, que a gente vai mandar por e-mail para vocês, mais ou menos está estruturado dessa forma. Tem 20 prompts por área, então comercial, suporte, atendimento, pós-venda. Tem as skills no Claude, mas também no OpenAI. O que são as skills? São um conjunto de regras que vocês escrevem sem codificar, sem programar, e entrega para para o Claudinho ou para o ChatGPT, para ele ajudar vocês nas tarefas repetitivas. 15 templates prontos e criei um glossário também, porque eu sempre acho que tecnologia, junto com o turismo, a gente cria aqueles acrônimos, aquelas siglas difíceis de entender e é difícil de acompanhar. Então eu criei aqui um glossário com 50 termos de IA, tecnologia, para facilitar um pouquinho a vida de vocês também. E também boas práticas, né? Como começar, como testar, qual ferramenta escolher, como mapear, plano de ação e adoção também. E aqui, olha só, o Arthur vai me matar aqui, mas é o seguinte, não sei se vocês estão vendo, esse
moletom que eu estou vestindo aqui, ninguém tem, só eu tenho. Então, vai ser disputado aqui. O que a gente fez de campanha? Até 31/6, quem reservar na nova plataforma vai ganhar automaticamente um moletom. Só que esse moletom só vai ser enviado depois da devolução do carro. Então, não vale criar uma reserva e depois cancelar, seja por qualquer motivo. Então, é uma maneira de vocês testarem não só a IA, mas a plataforma nova que a gente está tendo aí muito orgulho em tirar do papel. E também um agrado para vocês. Está fazendo frio em São Paulo, não sei aí nos outros lugares que vocês estão, praticamente o Brasil inteiro, mas a gente preparou essa surpresa aqui, era uma das surpresas que eu falei, e tudo que vocês tiverem de feedback, pode criticar, pode pedir melhoria, pode sugerir, podem mandar direto no meu e-mail. Não é IA, meu e-mail não tem IA, sou eu mesmo, então se demorar um pouquinho a culpa é minha, só minha, e é isso. Para terminar aqui, plano de ação, sempre gosto de mandar para vocês ou sugerir para vocês uma maneira de levar isso para o negócio de vocês imediatamente. Então, mapear onde que vocês têm as principais dores, né? Pode ser onde a venda trava hoje. É aquele funil de conversão que não converte, né? Muita cotação, pouca venda. Olhem, vejam no playbook, escolham uma IA para testar, escolham uma habilidade para criar, monte a primeira proposta, crie alguma coisa usando o playbook ou não, mas crie alguma coisa e invista esse tempo que vai ser liberado em algum momento, se tudo deu certo, para fazer o que só você faz. Usa o cérebro humano para estratégia do negócio, criar produto, criar novas parcerias ou melhorar alguma coisa do seu negócio que antes esse tempo estava sendo usado para operação ou para burocracia. E aqui um segredinho de muitos anos, começa pequeno, não vai mexer no financeiro para testar, né? Vou aqui mexer na IA do financeiro para fazer conciliação do aéreo e da mobility. Não começa por aí, começa por algo menor, menos complexo, que você vai ter um controle e se não der tão certo, você vai poder ajustar sem maiores danos. E quando dá certo, você replica, leva para outra área, leva para algum lugar mais complicado. Eu vou terminar aqui, mas a gente tem, eu acho que tem sorteio, vou devolver a bola para o Arthur, mas eu queria desejar, vou ficar aqui, enfim, se tiver perguntas, também no e-mail, mas quero desejar para vocês boas vendas, com IA ou sem IA, mas boas vendas, mandem os feedbacks, a gente aqui na Mobility é muito reconhecido pela parceria, são 26 anos construindo parceria, construindo conhecimento e também com tecnologia. Muita tecnologia, mas muito ser humano aqui. Eu estou no escritório, tem um monte de gente aqui. Tomara que eles estejam no webinar, mas talvez estejam atendendo vocês também. Mas a gente tem essa característica de somar conhecimento humano com tecnologia e inovação. Então, é isso. Espero que vocês ganhem o moletom. Eu quero que o Arthur gaste muito dinheiro mandando moletom para vocês, porque quer dizer que a gente teve muita reserva. Ótimo dia para vocês. Estou por aqui para responder perguntas. Cara, excelente, 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 excelente. Tema muito legal. A gente não cansa de ouvir. Sempre tem uma novidade. Acho que a gente falou sobre isso semana passada. A apresentação já é uma nova, então o negócio está muito rápido mesmo. Obrigado, Ale. Aqui a Nicole, Ale, trouxe um ponto que junho só vai até o dia 30, tá, pessoal? Então, 31 de junho não existe. Eu tive que fazer aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí vi que era baixa, então dia 30, tá? Nicole, obrigado. A Nicole estava atenta que ela já perguntou até o dia 31, aí eu fui ainda confirmei, 31/6. Aí a Michelle, muito atenta, como sempre, já falou: olha, para os atentos até o dia 30/6, tá? Até o dia 30/6. Vamos lá, perguntas. Maristela, desculpe, não entendi. Temos que usar outro canal para fazer as reservas. Tem a nossa nova plataforma, Maristela. Pode chamar o seu executivo de conta para habilitar. A reserva precisa ser feita na nova plataforma e o moletom mediante a entrega, a devolução do carro, a gente envia o moletom para vocês. Tá? Até o dia 30/6, Luciana. 30/6. Quem mais aqui? Mais perguntas. Chegamos a um pico aqui, pessoal, de 95 pessoas participando do webinar. Quero agradecer de novo a todo mundo pela participação. Nosso time Mobility está aqui, está o time comercial, está o time de operações.
a Michelle, famosíssima, todo mundo já conhece, está aqui com a gente participando, estava aqui no chat de olho, e eu no WhatsApp aqui com ela também comentando, então tudo rolando ao mesmo tempo. E que mais aqui? Mais perguntas, pessoal? Alguma pergunta aqui para o Alê? Aproveitem. Arthur, o pessoal está Oi. perguntando quando que a gente vai mandar o playbook. Está todo mundo ansioso pelo playbook. O playbook. E como a gente vai enviar? O playbook, vamos lá. O playbook a gente vai enviar no e-mail que foi feita a inscrição aqui do webinar. Então, a gente tem aquela lista de e-mail, a gente vai enviar tudo por aquele e-mail. Eu participei, não estava no webinar, me mandaram um link e eu acabei entrando. Fala com o seu executivo, ele vai te encaminhar o playbook, tá? A sequência vai ser essa, mas quem precisar do playbook, por favor, sinalize, a gente vai encaminhar. Para os grupos, para as comunidades que nós temos com alguns grupos, a gente vai encaminhar direto na comunidade. Então, fiquem tranquilos também em relação a isso. Mas o playbook vale ouro, tá, pessoal? É muito legal mesmo. O pessoal também está super ansioso para receber a senha. Então, tem algumas perguntas relacionadas a... Eu tenho acesso ao b2b.mobility.com.br. Não é essa senha, não é esse portal. A gente está lançando um portal novo. Então, esse nosso portal é o book.mobility.com.br. Se você ainda não tem o acesso, aciona o seu executivo de contas. A gente também vai fazer uma força-tarefa aqui para colocar e gerar senha para todo mundo que está nesse webinar. Então, a gente vai agradecer muito. Se vocês usarem a plataforma, vocês vão ganhar o moletom até o dia 30 de junho, fazendo reserva até essa data. E agradecemos também os feedbacks. Então, se gostaram, se encontraram dificuldade na nova plataforma, vai ser super rico para a gente receber esses feedbacks de vocês. E aqui a gente já tem comentários positivos, Ale. Plataforma nova está linda e muito fácil de usar. Parabéns. Demais, obrigado. A gente quer muito feedback desse, mas a gente aceita crítica também, melhorias. Muito obrigado. A gente está em lançamento, só reforçando. Vocês vão receber login, obviamente. Por enquanto, a gente tem as duas plataformas, a nova e a atual, mas a gente, obviamente, nos próximos meses vai começar a migrar tudo para a nova e, claramente, a gente está evoluindo muito ela. Então, obrigado pelos feedbacks. Muita gente já testou, também feedbacks positivos, e espero que a gente tenha feito um ótimo trabalho. Tem muita gente de tecnologia por trás e toda a Mobility está por trás disso também. Então, muito obrigado, a gente fica muito feliz com o feedback. Muito bem. A gente tem sorteio, Arthur? Temos sorteio. Agora vem a hora do sorteio. Tá tudo pronto. Deixa eu ver aqui um ponto. Tá tudo pronto, Gi, aí, para a gente sortear? Enquanto tudo certo. a gente checa aqui as técnicas, se a gente tiver alguém de Goiânia aqui no webinar, a gente está aqui na Expo Goiás, então passem a gente vai estar aqui com o stand, então passem no nosso stand, a gente troca uma conversa pessoalmente. Pronto aí, Gi, para o webinar, para o sorteio? O sorteio. Tá tudo aqui, o nome de todo mundo que se inscreveu pelo Simpla. Isso. Vamos E lá. só passar a dinâmica aqui, tá, pessoal? Nós vamos sortear 3 assinaturas mensais de Claude, né? O Claudinho, é super conhecido. Quem ainda não tem, vai ter o acesso pago. São 3 assinaturas. E como que participa? Aqui está a lista dos inscritos. Quem não participou através da inscrição lá no Simpla, avisa aqui também no chat também para a gente poder incluir agora. E a gente vai sortear para ganhar, precisa estar na reunião até agora. Então, eu entrei, não está na reunião, não ganha. Então, essa é a dinâmica. Vamos lá, Gi? Eu não fiz a inscrição no Simples. Segura, Gi. Opa, Roberta Leroy. Adiciona a Roberta Leroy aí nos nomes, por favor. Maiara Lima. Todo mundo aqui. Espera aí que a galera agora... Ó, que bom. Então, o link viralizou, viu, Ale? Também é um ponto positivo. A galera foi Ainda recebendo. bem que o pessoal está prestando atenção. Roberta de... Quem mais? Flávia. Agora... Eu não estou vendo o chat. Flávia. Flávia Tessatur, Tessa Tour. Gabriele Small.
Gerlane Linhares. Rafael, é de qual agência, Rafael? O sobrenome, por favor. Silvia Ascenjo. Silvia Ascenjo, A-S-E-N-G-O, N-J-O, perdão. Peraí, S-E-N-J-O. J. Aí, Maiara Lima. Anitta Multitravel Turismo. Ok. Rafael Toledo, La Sierra. Kennedy Wilkner. N-N-E. Não, N-N. N-N. Aí, e o Wilkner, W-I-L-K-N-E-R. Márcia Copastur. E Gil da Fly World Alphaville. É isso, pessoal. Vamos lá. Vamos nessa. Primeiro sorteio. Posso? Pode, vai lá. Flávia Uau! Aí, Flávia, parabéns. Entre em contato com o seu executivo ou sua executiva de conta para seguir com a assinatura. Beleza? Então, temos a Flávia Tessatur. Próximo, segundo sorteio. 3, 2, 1. Janice. Janice, está por aqui, Janice? Vamos lá, Janice. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não temos Janice? Então, novo sorteio. Pessoal, quem for sorteado, se manifesta aqui no chat, por favor. FEB Planeja Trip Tour. Tá por aí? Aê! Muito bom. Parabéns, parabéns. E vamos para o último vencedor. Último sorteado, né? Cláudio Franco, CF Lima, tá por aqui? Cláudio Franco, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, mais um. Vamos lá. 3, 2, 1. Débora Caldeira, tá por aqui? Débora Caldeira, não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mais um, Gi. Eric Duarte, tá por aqui? Eric, eu acho que eu não vi aqui no... Opa! Tá aí. Temos 3 vencedores, 3 sorteados. Pessoal, entrem em contato com o executivo de vocês. De novo, o playbook a gente vai encaminhar para todos os e-mails inscritos, inclusive adicionando essas agências agora que nós adicionamos no final aqui no sorteio. Não é nada restrito, então se tiver alguém que queira o playbook, que seja da nossa base, não é cadastrado com Mobility ainda, vem para Mobility, a gente vai fazer o cadastro também, recebe o playbook já como um onboarding e vamos vender. Quero agradecer de novo aqui, em respeito ao horário também, a todo mundo que participou. Ale, brigadão de novo pelo espaço, pelo conteúdo, todo o time Mobility aqui, operacional, financeiro, comercial, todo mundo que participou aqui junto. Muitíssimo obrigado, conteúdo excelente, uma ótima quarta-feira, né? Então nem dá para desejar ótima semana, né? Fica no meio, daqui a pouco tem Copa, então, pessoal, bora vender, é isso, vamos fechar um mês legal, vamos nessa, qualquer coisa, contem com a gente, contem com a Mobility. Um beijo, obrigado e ótima finzinho de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente, obrigado. Tchau.